Olá, seja bem-vindo aqui a ouvir as minhas humildes palavras. E a pergunta que inicia será a mesma no final. Martinho Lutero foi um submisso às coisas que ele acreditava serem erradas e injustas na Igreja Católica, ou ele foi um revolucionário? Eu vou comentar aqui algumas coisas que eu sei, algumas coisas que eu li sobre Martinho Lutero, e se você não concordar e quiser dizer as suas opiniões, seus conhecimentos, compartilhar aqui, será sempre bem-vindo. Democraticamente, respeitosamente, será sempre bem-vindo. Lutero estava insatisfeito com certas condutas da igreja, seus integrantes da Igreja Católica, sobretudo com as indulgências que eram comuns na Igreja Católica da época, Nesse contexto, essa prática acontecia por meio dos dízimos feitos pelos fiéis para a igreja em troca de perdão de seus pecados. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, 25 teses em que ele questionava as práticas mundanas do clero católico, a avareza e o paganismo que, na visão dele, existiam dentro da igreja. As teses chamavam para uma disputa eclesiástica sobre elas. O Lutero não queria uma separação dos católicos, mas o fato é que a reforma não agradou nem um pouco Roma, que acabou por exorcizar o religioso, o qual, por sua vez, criou a reforma. O fato é que Martim fundou o protestantismo e abriu as portas da igreja luterana. Martim Lutero viveu entre 1483 a 1546. Ele foi um monge agostiniano. Eu, Paulo Silva, particularmente, gosto muito dos monges e gosto dos monges agostinianos. Eu prefiro, e talvez seria um monge beneditino. Já fui convidado para a Ordem dos Beneditinos pelo... esqueci o nome. Depois eu digo se eu lembrar. Lá do Rio de Janeiro. Um monge... esqueci. Eu conheço dois monges lá. O monge José e o monge evangelista. O monge evangelista que me convidou para a Ordem dos Beneditinos alguns anos atrás. Então, Martinho Lutero viveu entre 1483 e 1546. Ele era um monge agostiniano, germânico, que acabou, meio que sem querer, promovendo o que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Foi um movimento que abriu as portas da religião, quebrando o monopólio da Igreja Católica e permitindo que passassem a existir no mundo ocidental. Eu já fui convidado também para ser pastor da comunidade evangélica, também alguns anos atrás, pelo pastor Pedro, lá da igreja da comunidade evangélica, lá no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, onde aquela cantora infantil, que também agora não lembro o nome, ela pertence à comunidade evangélica da Zona Sul, não sei se ainda pertence. Então é isso. E aí eu termino com esse resumo sobre Lutero, assim, sobre Martinho Lutero, te perguntando aqui: ele foi um submisso às coisas que ele acreditava serem injustas, serem incorretas, ou ele foi um revolucionário sobre as injustiças que ele acreditava dentro da religião? Deixe aqui o seu comentário sobre isso ou complemente algo importante que eu deixei de mencionar aqui
Fiz um resumo, né, 5 minutos. Gosto muito, apesar de eu ser católico, não concordo também com o Martinho Lutero com muitas coisas, mas eu prefiro permanecer na Igreja Católica e lutar para que essas injustiças acabem. Respeito a opção dele, né, que ele preferiu sair e lutar fora, e dessas mesmas injustiças, né, que ele encontrou na religião católica e preferiu sair e fundar uma outra, existem também injustiças na nossa sociedade que a gente observa que uns preferem ver essas injustiças e serem submissos ou cúmplices dessas injustiças, e outros se tornam revolucionários dentro ou fora da organização, da sociedade, e lutam para que essas injustiças acabem. Então fica aí a pergunta: você acredita que Martim Lutero foi um submisso, um cúmplice das injustiças dentro da Igreja Católica, ou foi um revolucionário? Um abraço fraterno para você, do Paulo Silva. Muito obrigado por você ter assistido, ouvido as minhas humildes palavras até aqui. Felicidades para você e vamos semear o amor, que é a base dessa luta toda para que a gente viva em paz, em felicidade, com saúde e muito amor. Tudo de bom para você e sua família.